A discussão entre Serra Dourada e Serrinha volta à tona e no vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, os pontos a respeito de cada uma dessas histórias. Existe a possibilidade do jogo entre Goiânia e Goiás nas quartas de finais do Campeonato Goiano ser disputado no estádio lendário Serra Dourada. Além disso, sobre a Conmebol fazendo uma vistoria no estádio da Serrinha, o Edminho Pinheiro e também o Paulo Rogério responderam a respeito desse assunto. Será que a gente já tem aprovação em relação, por exemplo, ao gramado, vestiários, bares, iluminação também do estádio, onde, por exemplo, o Atlético levou algumas multas no ano passado na disputa do seu estádio? Qual é a diferença, a capacidade mínima para as partidas nessa fase de grupos e também na fase do mata-mata? O Goiás pode utilizar, por exemplo, o Serra Dourada em alguns jogos dessa primeira fase? Quero conversar com vocês sobre esses assuntos diversos, mais importantes aqui em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Gravamos pelo menos 2 vídeos diários. Hoje mais cedo falei sobre a situação contratual do lateral direito Apodi e o Edminho também respondendo a respeito dessa renovação ou não de contrato com o jogador e a nossa análise do jogo diante o Morrinhos, vou deixar na tela final. O nosso canal de cortes, também o Cortes do Goiás News, chegamos lá a 800 inscritos e muito próximo de alcançar a marca de 1000. Conto com a ajuda também de cada um de vocês. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca em no máximo 3, 4 minutos para você não perder nada do que rola dentro do maior do Centro-Oeste. O link do nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma possibilidade que foi sim levantada pelo presidente do Goiânia, o Alexandre Godoy, e também uma rápida informação ali do Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia, dando essa boa possibilidade do jogo entre Goiânia e Goiás acontecer no estádio Serra Dourada na disputa das quartas de finais. E vale lembrar que o mando é do Goiânia nesse jogo de ida, Como o Goiás ficou na primeira colocação, o Galo na oitava, aí sim a primeira partida com o mando do Goiânia e o segundo pelo lado do Goiás. Essa possibilidade seria, no caso, pelo lado do Goiânia. Inicialmente, o Thiago Menezes falou sobre essa possibilidade de acontecer no estádio Serra Dourada. Entretanto, mais ou menos uma hora depois, o Alexandre Godoy, o presidente do Goiânia, entrou ali também em contato ao vivo com o pessoal da Rádio Band News para garantir também essa partida no estádio Olímpico. Abre aspas sobre o que ele disse. Queríamos jogar no Serra Dourada, já tivemos bons duelos lá em 2019, mas acredito que o Goiânia jogará no Olímpico. Estamos invictos lá e está definido. O Goiânia jogará no Olímpico, Ele acabou respondendo posteriormente a isso quando ele foi perguntado, dando a entender que ele tinha sim esse interesse, essa possibilidade de jogar no estádio Serra Dourada. Agora, assim como foi, por exemplo, o clássico entre Goiânia e Goiás na primeira rodada do Campeonato Goiano lá de 2019. Entretanto, já na fase quartas de finais, também naquela mesma temporada, o jogo de ida aconteceu no Estádio Olímpico, uma vitória do Verdão por 3-0. E depois, ao ser perguntado sobre essa questão, garantiu o jogo no Estádio Olímpico, onde basicamente o Goiânia garantiu a sua classificação, só conseguiu um ponto fora de casa. Não vou lembrar aqui agora de cabeça qual foi esse pontinho, mas assim, jogando dentro de casa foi sim uma arma importante e garantindo essa classificação fundamental para as quartas de finais. Veio agora, melhor dizendo, da segunda divisão do Campeonato Goiano e já conseguindo ficar entre os 8, possivelmente garantindo também, por que não, uma classificação na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Edminho Pinheiro, ao ser perguntado sobre esse assunto, ele respondeu o seguinte, abre aspas, é um estádio nostálgico e seria sim um prazer, um gramado muito bom também, igual ao Olímpico, e não terá esta viagem, fecha aspas, sempre muito gostoso estar aqui jogando em um palco importante do futebol goiano. Ele garantiu também nessa entrevista lá na Rádio Band News, gostando da ideia pelo lado do Goiânia, quem sabe mudar esse jogo do Estádio Olímpico para o estádio Serra Dourada. Ele viu também que o Serra precisava de alguns problemas em relação a alguns laudos, para as partidas, já que não teve nenhum compromisso nessa edição de 2023 do Campeonato Goiano por lá. Então o Edminho sendo a favor no lado do Goiânia, pelo lado do Goiás, obviamente, mantendo os jogos dentro da Serrinha. A atual capacidade do Estádio Olímpico é de 13.500 pessoas. Obviamente o Goiás terá um público maior, a não ser que o Goiânia cobre, por exemplo, R$60 para o torcedor do Goiás ir no Estádio Olímpico para assistir um jogo, sendo que na semana que vem já vai ter esse mesmo compromisso na Serrinha. Então acho que se for nesses mesmos moldes, ainda assim o Goiânia, nessa média do Campeonato Goiano, vem uma média de 1.000 pessoas, 800, não vem sendo um público assim gigantesco. Acredito que o Goiás será assim maioria, a não ser que obviamente tem um absurdo de valor no ingresso, não acho que isso vai acontecer. 13.500, se for um ingresso bacana ali nos moldes da Serrinha, por exemplo, de R$20, acredito que tem sim total potencial de dar 8, 10 mil pessoas, até mesmo porque tem muito tempo que o Goiás não atua
no Estádio Olímpico. O último compromisso, se eu não estiver muito enganado, pode até deixar aqui, caso você pode me corrigir, mas eu acho que o último jogo do Goiás no Estádio Olímpico foi naquele contra a Aparecidense, o último jogo em 2020, antes da paralisação do futebol. Mas se eu não estiver enganado também, o mando era da Aparecidense, já que o estádio Aníbal Batista, né, de Toledo, estava passando por reformas. Acho que o último jogo do Goiás como mandante mesmo, e querendo jogar, obviamente, no Estádio Olímpico, foi naquele contra o Iporá, né? Lá em 2020 também, uma vitória por 1-0, se eu não estiver enganado. E aquelas partidas também na Copa Sul-Americana diante o Sol de América. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Estádio Olímpico, né? Para essa partida nas quartas de finais. Pelo menos aqui em Goiânia, eu fui lá no Estádio Olímpico também nessa temporada, assisti lá Goiânia e Goianésia, um empate e 1-1, tá até bem arrumadinho, uma outra coisa mais queimada, né? Por conta da parte do sol, principalmente do lado de lá, né? Ali onde entra a torcida, aquela entrada também é um problema, já que é a única do estádio, né? Acaba tumultuando muita gente ali, mas é natural, dentro do estádio também é bem agitadinho, as cadeiras, a parte também onde não pega sol, principalmente esse jogo, assim como vem tramando, né? As duas diretorias para acontecer em um sábado às 5 horas da tarde, ficaria assim muito bacana. Bora falar também sobre a Serrinha e a disputa da Copa Sul-Americana. O presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia ontem, né, no jogo contra o Morrinhos, muito obrigado aí a galera, garantiu que está tendo essa vistoria dentro do Goiás, no estádio da Serrinha, em 3 etapas. Uma, no caso, na terça-feira, outra na quarta e finalizando hoje na quinta-feira. Como eu estou gravando esse vídeo no comecinho da tarde, não tenho essa confirmação de uma aprovação ou não do estádio da Serrinha, mas deve sim ocorrer tudo dentro dos conformes. Na terça-feira, no caso que o Paulo Rogério Pinheiro ele disse ontem, mas na terça-feira uma torre acabou queimando da iluminação, então terá novamente essa vistoria, teve, né, no caso, na quarta-feira, no período também da noite. O campo já foi aprovado também nesta quarta-feira, no período da manhã, e na quinta a vistoria nos vestiários, banheiros, bares e também nos acessos, né, do estádio da Serrinha. A Conmebol que tem alguns critérios um pouquinho diferentes, mas nada que fuja muito, por exemplo, da CBF, né? Então a tendência é que a Serrinha seja assim aprovado nesse aspecto. O Edminho Pinheiro, ele foi perguntado também lá pelo pessoal da Band News sobre essa questão da iluminação da Serrinha, que estava, né, tendo essa vistoria, essas várias vistorias na terça, quarta e também na quinta-feira. Abre aspas. Não tive, pois estava assistindo ao jogo. Acredito que se tiver alguns poucos detalhes a fazer, tenho certeza que temos tempo para isso e vamos atender todas as exigências da Conmebol, fecha aspas, né, o que disse o Edminho Pinheiro ao ser perguntado sobre essas atualizações dentro do estádio da Serrinha. De fato, não são coisas assim que vai ter problema, não. É bem tranquilo, principalmente se a gente pegando a capacidade. Atualmente, 14.500 pessoas é o público, digamos, né, geralmente falado, né, que é a liberação do estádio. Entretanto, o maior até hoje foi entre Goiás e Flamengo, com 13.800 pessoas lá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então essa média de 13.500, 13.800, a liberação total do estádio da Serrinha. A Conmebol, ela exige nessa fase preliminar agora, onde o Goiás não participa, né, 7.500 pessoas. Na fase de grupos, uma capacidade mínima de 10.000 pessoas nos estádios. A partir das oitavas e quartas de finais, aí sim, 20.000 pessoas, né, em partidas, no caso do mata-mata, 20.000 pessoas, a Serrinha não estaria adequada. E nas semifinais, 30.000, lembrando que o Goiás terá uma premiação de $300.000 por cada jogo nesta primeira fase da Copa Sul-Americana, né, garantindo já 3 jogos dentro de casa. Na Serrinha, aproximadamente $900.000 só de premiação da Conmebol. Sobre, por exemplo, outras questões. O Atlético, ano passado, ele levou algumas multas por estar jogando no estádio Antônio Ascioli. Isso mesmo, ele teve que ser obrigado, obviamente, depois que passou para as oitavas de finais, a disputar no estádio Serra Dourada, já que o Olímpico não tinha essa capacidade mínima de 20.000 pessoas. Mesmo assim, segundo informações lá do pessoal da Rádio Sagres, o Atlético vinha levando algumas punições por conta da torre de iluminação estar atrás dos gols, né? Isso, assim, é inacreditável, porque o Atlético fez desse jeito, né? Mas você pode observar, as 4 torres estão justamente atrás dos gols. Então não era porque a iluminação era fraca ou algo nesse sentido, e sim porque as torres, né, de iluminação estavam atrás dos gols, e por isso o Atlético a cada jogo pagava essa quantia à Conmebol. Eu não sei dizer quanto era, algumas coisas que eu li naquela época era mais ou menos na casa de 30 a 50 mil dólares por partida. Outra coisa também, quando no caso o Goiás não vai ter essa punição, já que a eliminação do Antônio Ascioli estava ok. A da Serrinha é basicamente igual, então não terá punição por jogar na Serrinha nesta parte da iluminação. Quando o Atlético passou a jogar no Serra Dourada, aí sim a Conmebol fez outra punição por conta da iluminação, que era mais baixa do que aquele padrão
regular, né, para a disputa desse torneio internacional. Aí sim, no Atlético, no estádio Serra Dourada, parou de levar aquela multa do Antônio Ascioli pelas torres de iluminação estarem atrás do gol, e aí sim levando a punição por conta da iluminação mais fraca do estádio Serra Dourada, obviamente a partida tendo que acontecer no período noturno. Então, se o Goiás optar posteriormente a jogar no estádio Serra Dourada, além dos laudos, né, tendo que também ter essa punição da iluminação um pouco mais fraca no lendário estádio aqui do futebol goiano e, por que não, do futebol mundial. Lembrando, na Serrinha não terá nenhum tipo de punição, exceto caso aí aconteça alguma coisa dentro dessas vistorias, mas como garantiu o Edminho Pinheiro, o Goiás terá tempo e fará todas as adequações na disputa da segunda principal competição aqui no futebol da América do Sul, dentro do seu estádio. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa parte, né, que envolve ali uma parte da torcida que é uma coisa, a outra acaba querendo outro, isso é totalmente natural dentro do futebol, principalmente porque o Goiás jogou muitos anos, né, no estádio Serra Dourada. Até mesmo eu não duvido que o pessoal que começou, por exemplo, mais antigo, né, acompanhar o Goiás ali quando jogava no Estádio Olímpico, daquela mudança para o Serra Dourada em definitivo, a partir de 1975, possivelmente aquela galera que assistia no Estádio Olímpico, mesmo ele sendo menor, um pouquinho mais acanhado, com certeza não queria essa mudança. Isso é totalmente natural. A Serrinha, assim, ontem mesmo, quando surgiu essa possibilidade do Serra Dourada no jogo contra o Goiânia, eu gostei demais da ideia. Não que hoje eu prefira o Serra Dourada ao invés da Serrinha, mas é diferente, né? Dá aquele gostinho diferente, um estádio daquele tamanhozão é muito diferente mesmo, mas eu gosto mais também da Serrinha, entendo, e as partidas da Copa Sul-Americana tendo um apelo maior de público, pode ser algo a se pensar. Mas nessa primeira fase, a não ser que o Goiás enfrente um clube assim extraordinário no futebol da América do Sul, não acho que vai ser tão provável assim, a partir da fase de mata-mata, aí sim sendo obrigatório. Lembrando que na Sul-Americana desse ano, a fase de grupos com 4 times, sendo que 2 deles avançam, né? Uma modificação também importante em relação ao que foi na temporada passada. O primeiro colocado, ele avança já direto para as oitavas de finais. O segundo colocado, ele fica ali de stand-by numa fase de 16 avos de finais, para enfrentar o terceiro colocado da Libertadores. Aí sim, o Goiás nesse jogo também, essa capacidade mínima de 20 mil, o segundo colocado, melhor dizendo, da Copa Sul-Americana, caso o Goiás fique nessa colocação, contra o terceiro de uma fase de grupos da Copa Libertadores, esperando, né, esses dois confrontos para ver quem enfrenta o primeiro colocado em algum desses grupos nas oitavas de finais. Quero saber a sua opinião também, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, os 2 vídeos como prometido, nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, e você encontra ele também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!